Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a última parte das aulas sobre trauma e vou tentar aqui dessa vez assumir um novo formato aqui nas aulas. Vou tentar não usar a canetinha, né, esse lance, por conta de um motivo. Eu conseguia explicar melhor algumas ideias visualmente falando para você através desses desenhos de linhas, de flechas, etc. Porém, uma coisa que eu notei que prejudicou muito o raciocínio foi justamente precisar escrever, e cada vez que eu tentava escrever o mais rápido possível para a aula não ficar chata. Então agora eu vou testar esse modelo um pouco mais livre, um pouco mais fluido. Eu espero que as coisas que eu falo agora fiquem mais claras, mais objetivas, e que o raciocínio flua mais e que seja mais dinâmico para você, e talvez não fique tão ilustrado de uma forma material, assim, de uma forma visual, mas talvez a gente consiga compensar isso. Então, eu quero trazer aqui 3 elementos para você trabalhar os teus traumas. Como você já sabe, eu passei por muitos traumas, já atendi muitas pessoas que passaram por traumas. Então, vou trazer aqui uma amálgama de várias coisas que eu já percebi sobre o trauma, de várias teorias técnicas, ferramentas que eu já apliquei, coisas que eu li, mas vou tentar filtrar tudo com esses olhos da clínica, com esses olhos de quem fez um trabalho com as pessoas na prática mesmo. E a primeira coisa que eu queria trazer sobre o trauma é a questão de o que é de fato que a gente vai ter que modificar. E aí você pensa o seguinte, se as marcas do trauma ficam no corpo, se as respostas traumáticas ficam no corpo, ficam armazenadas no teu cérebro, se o teu corpo fica com um estilo de reação X ou Y a determinados problemas, então é pelo corpo que você vai fazer uma reorganização, né? O que eu quero dizer com corpo aqui? Eu quero dizer a experiência toda, né, sensorial, de integrar você por inteiro, todas as tuas sensações, percepções, história, pensamento, emoção, você integrar tudo isso. É isso que eu estou chamando aqui de corpo. Então, assim, você tem, se você teve trauma, ou se você conhece alguém que teve trauma, você tem um cérebro que provavelmente é um cérebro preocupado, né? Preocupado eu diria que é uma palavra muito amena, mas o cérebro preocupado com a imprevisibilidade do mundo, com o caos da realidade. Uma criança que sofreu muito trauma encara a vida como imprevisível, encara o mundo como um lugar hostil, encara as pessoas como problemas e não como soluções. Então a primeira coisa que a gente tem que ter noção é isso, retomar essa noção de que, bom, o trauma ele é uma resposta a uma desordem na realidade que apareceu. Desordem no sentido de não era previsível, não era esperado, não era uma coisa que você queria e aconteceu e sobrecarregou. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, bom, qual é o problema numa pessoa traumatizada? O problema é que o corpo dela, o cérebro dela reage a perigo, então eles reagem, tem uma resposta emocional e cognitiva. Essa resposta emocional dispara neurotransmissores, dispara hormônios. Essa resposta cognitiva gera um aumento de que aquela percepção está correta. Por quê? Porque você pensa sobre um problema, você se comporta de uma forma emocional e essas emoções vão reforçando esses pensamentos, e aí tudo que acontece passa a te dar mais medo. Quando te dá mais medo, você confirma a tua teoria de que o mundo era perigoso e imprevisível. Então, essa resposta cognitiva, ela aumenta, ela vai se fortalecendo
e na medida em que o tempo passa, ela pode se estabelecer numa crença. Não sei se você já estudou a terapia cognitivo-comportamental, mas ela foca justamente nessas crenças centrais dos pensamentos automáticos. E a explicação de como uma crença central se forma é justamente essa. Percepções vão se consolidando na medida em que o indivíduo começa a agrupar essas percepções na memória e começa a sustentar essas percepções como uma visão de mundo. Ele forma aquilo que a gente chama de core beliefs, as crenças centrais. Então, você pode ver no manual, por exemplo, como modificar crenças centrais de um paciente, né? Ou se você é o paciente querer saber como que se modifica isso, mas a resposta é que não tem resposta. A resposta é que como que você modifica um trauma e trabalha uma crença central numa pessoa, não sei, depende da pessoa, vai depender de você testar algumas coisas. Então eu vou trazer aqui tudo que você pode testar e depois você tem que pegar essas coisas que eu trouxe aqui e você colocar em prática para você ver com qual delas você se adequa melhor. A gente falou na outra aula que tinha 3 vias de tratamento do trauma, né? A via de baixo para cima, ou seja, você encarnar uma experiência onde o mundo não é caótico e imprevisível, você fazer com que o teu corpo vivencie isso. A outra via é a via medicamentosa, ou seja, você vai ingerir um medicamento que vai diminuir a concentração de neurotransmissores, vai aumentar a concentração de alguns neurotransmissores como serotonina, por exemplo, que vai te deixar mais calmo, ou vai diminuir a atividade da amígdala, seja lá o que for, mas você vai ter essa interação de medicamentos modulando as emoções, o sistema cerebral. E a outra forma é a forma de cima para baixo, que seria o quê? Dos processos mais elevados, digamos assim, de pensamento, os modelos mentais mais caros, mais elevados, pensamento, raciocínio, imaginação, modulando as coisas mais emocionais. Então seria o top down, que a gente chama, né? Top, aquilo que vem dessa área do cérebro mais cortical, mais evoluída, mais nova evolutivamente falando, o neocórtex e o córtex pré-frontal, etc., modulando o resto do sistema nervoso, né? As emoções e essas áreas emocionalmente mais quentes. Então o que eu vou trazer aqui é uma amálgama de todos, desses 3 meios, né? Dessas 3 vias. É uma forma que mistura algumas coisas e eu vou tratar aqui de vários pontos, vou explicar um pouquinho sobre eles e depois eu quero que você faça isso, que você vá e teste, porque eu tenho muitos pacientes que já passaram por muitos traumas e a gente já trabalhou muitos deles, já tive muitos pacientes que trabalharam isso, eu já passei por isso e eu sei que todas essas questões que eu vou falar aqui não se aplicam para todo mundo. Eu tenho certeza que essas técnicas aqui, elas precisam ser testadas para você ver se elas dão certo ou não. Bem, vamos lá então. Quais seriam as técnicas? Então eu tentei agrupar essas técnicas em 3 conjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto das relações, né? Por que eu quero falar de relações? Porque se você vê perigo no ambiente e se você tem muito estresse no teu ambiente, de fato, então você vai continuar vendo perigo no ambiente. Você não vai conseguir racionalizar, modular emoções se o teu ambiente ele desperta muito medo, ele desperta muito estresse. Por exemplo, certa vez eu trabalhava num cargo de serviço público e às vezes eu não tinha atividades. Quando eu não tinha atividades, obviamente, por ser uma pessoa curiosa, eu começava a pesquisar algumas coisas. E aí chegou um momento que eu comprei um curso. Comprei um curso e estava fazendo esse curso, só que o problema é que eu já tinha culpa de muito tempo na minha vida, uma sensação de culpa, e você sabe, se você é uma pessoa que se culpa, você sabe o que eu estou falando. Eu tinha muito essa sensação de culpa com quase tudo. E aí o que acontecia? Eu era para estar fazendo alguma coisa, teoricamente, ali do trabalho daquele hospital, mas não tinha, e aí eu começava a pesquisar nesse curso alguma coisa. E aí meu computador ficava de costas para as pessoas que passavam.
E eu já tinha tido vários traumas no passado, né, com relação à briga familiar e com relação a outras coisas. E o meu sistema de estresse, então, o meu sistema de ansiedade, digamos que é um pouco sensibilizado. Então, o que acontecia? Eu estava num ambiente de trabalho que permanecia ativando padrões de memória, né, engramas de memórias, que eram engramas que eram responsáveis por me manter longe do perigo, digamos assim. Eram padrões de memórias responsáveis por prever o perigo e por largar uma corrente de emoções no meu corpo, por ter essa resposta emocional. Então, se eu permanecesse nesse trabalho, primeira coisa, se eu permanecesse nesse estresse crônico para sempre, eu poderia dizer com certeza que eu nunca sairia do estado travado emocionalmente do trauma que a gente trabalhou anteriormente. A gente falou que quando uma pessoa sofre algum tipo de trauma, ela fica travada no passado, né? Isso é verdade. Então, como que eu ia destravar do meu passado traumático, do meu passado onde eu precisava ficar o tempo inteiro em alerta, se o meu trabalho ele envolvia ficar o tempo inteiro sob estresse crônico? Então era impossível eu ter algum tipo de melhora, né, nesse ambiente. Então você pode estar nesse ambiente agora. Se você está nesse ambiente agora, considere fazer um plano para sair dele. Se você não pode sair dele, como eu no passado ali não podia sair dele, considere fazer um plano para sair, né? E considere estudar uma forma de sair desse lugar, porque se você não sair desse lugar, você vai estar sempre trabalhando num nível de estresse muito elevado. Esse nível de estresse, digamos assim, vai te lembrar de tudo aquilo que você passou e não vai te deixar esquecer que você é uma pessoa nervosa, ansiosa e que você não sabe lidar bem com os problemas do mundo porque eles te apavoram, né? Esse estresse vai estar sempre te lembrando daquele desconhecido, daquele caótico que você enfrentou no passado e que você não tinha recurso para lidar. Então, a primeira coisa você tem que saber o que te causa estresse crônico e você tem que conseguir cortar isso ou diminuir muito isso e fazer um plano para que na tua vida você tenha mais horas de flow, né? O flow, aquela experiência psicológica da motivação do Mihaly Csikszentmihalyi, que estuda psicologia positiva lá e fala bastante disso. Posso deixar aqui um vídeo, uma referência dele. Você tem que ter mais momentos desses no teu trabalho, mais momentos de engajamento, que o engajamento é essa experiência onde você se perde dentro da atividade. É o contrário total da experiência de você estar com medo de alguma coisa. O flow é uma experiência onde você esquece que você é você e você mergulha naquilo que você está fazendo. E você se funde, de certa forma, com a tarefa, em muitas vezes. Então, você precisa ter um trabalho que gere significado e que gere esse engajamento, essa perda do ego, né? Caso contrário, você vai ter sempre uma autorreferência muito grande, uma autoconsciência ruim. Eu vou falar de autoconsciência aqui já, que eu acho que é o miolo desses 3 círculos, né? Então, o primeiro círculo são as relações, né? Eu agrupei em relações, todas as relações possíveis. A tua relação com o trabalho é uma relação. Por quê? Porque você dá alguma coisa e recebe alguma coisa em troca. Pessoas patológicas também são pessoas que vão te treinar a ficar sempre em alerta. São pessoas que vão sempre te treinar a reviver aquelas memórias traumáticas. E aí você pode conseguir identificar essas pessoas que são patológicas por uma aula que a gente vai fazer aqui, mas já adiantando como que você identifica se uma relação é patológica ou não, por aquilo que a pessoa causa em você. Então, muita gente diz o seguinte, eu não consigo terminar uma relação, seja de trabalho ou amorosa, porque a pessoa ela fala para mim que ela está se esforçando muito, que ela vai fazer de tudo para mudar, que ela vai fazer o possível e o impossível para melhorar, ou que ela já está fazendo. Então você não avalia uma relação ser boa ou ruim, patológica ou não,
pela quantidade de esforço da pessoa, porque isso é um elemento que não é teu, não é da ordem do teu ser, não é de você que está se falando quando a pessoa diz que vai se esforçar ao máximo. Ela está falando dela, e das dificuldades dela. Então, não encare uma pessoa que diz que se mata por você, que faz tudo por você, como uma relação que é boa, né? Porque o parâmetro de avaliação é você ter mais saúde quando fica perto dessa pessoa. Esse que é o parâmetro de uma relação saudável. Ou seja, quando eu me aproximo dessa pessoa, eu fico bem, eu começo a ficar bem, eu fico melhor, meus problemas ficam menores, eu me trato melhor, eu trato os outros melhor, eu lido com as coisas melhor. Então esse é o parâmetro para você avaliar. Se você se aproxima da pessoa e ela te suga energia, ou se você se aproxima da pessoa e não consegue ficar melhor, e se a pessoa faz de tudo para você admitir que ela está fazendo o melhor que ela pode, isso não quer dizer nada para você, né? Isso é um problema dela com as dificuldades dela e não diz respeito a você. Então, assim que você avalia uma relação, ser patológica ou não. E você vai ter que limpar esse aspecto do caminho. Você não vai conseguir trabalhar um trauma porque o teu terapeuta vai estar lá tentando fazer com que você fique calmo ou calma, por exemplo, induzindo um relaxamento numa sessão e articulando todas as memórias que você tem traumáticas. Só que você está sempre num nível de estresse elevadíssimo, porque quando você chega em casa, você sabe que vai surgir algum problema do nada, a pessoa vai te acusar de alguma coisa, ela vai trazer alguma coisa que você fez para a mesa, como se fosse um crédito emocional para te cobrar alguma coisa, e você sabe que, assim, falando de uma forma grosseira, você sabe que você está ferrado, você está ferrada quando você chegar em casa. Então, ou quando você chegar no trabalho. Então, essa relação patológica, ela impede que você tenha uma reconfiguração emocional. Por quê? Porque ela fica te puxando, né, via carregamento da barrinha do estresse, ela fica te puxando de volta para aquele passado onde o mundo era perigoso e imprevisível. Então você tem que conseguir identificar que essas relações são patológicas, se elas forem, e conseguir ter um plano também para sair disso, né? A gente vai fazer uma aula sobre isso. E aí, mais 2 pontos sobre relações. Tem um ponto que é muito importante. Você vai precisar desnaturalizar o fato de ser abusado ou abusada. Você ser naturalizado a sofrer abuso é mais ou menos você sempre presumir culpa. É você ouvir uma acusação e na mesma hora que você ouve essa acusação, você pressupõe já que você tem culpa, que a pessoa está correta no que ela está falando. Então é muito comum isso quando as pessoas são traumatizadas, elas naturalizarem uma culpa, elas naturalizarem um remorso, né? Então elas vão ser pessoas que, quando forem acusadas de alguma forma, ou quando houver algum problema, elas vão ser a pessoa a levantar a mão para dizer que a culpa é delas. Então, mais uma vez, o estresse vai sempre ficar sendo revisitado, o estresse vai sempre ficar sendo revivido, né? Então, desnaturalizar o abuso seria você conseguir entender que não é daquela forma que você vivencia que são as relações. Você conseguir entender que aquilo que você está vivendo está errado do ponto de vista da saúde, né? Do ponto de vista de fazer você ficar mais forte, melhor. Que aquilo que você está vivendo é um problema, de fato, né? Então, essa é uma questão que você vai precisar fazer. E como que você vai fazer isso? Como que você vai desnaturalizar o abuso, desnaturalizar a violência, desnaturalizar a sensação de você ser sempre a pessoa culpada, né? Como é que você vai tornar isso não uma coisa natural mais? Ou seja, que quando alguém comece a te fazer mal, você perceba, né? Porque isso não está natural, isso não está normal, isso não está
padrão. Isso não está sempre como tem que ser, isso não está sempre como as coisas são, né? Por exemplo, você fala que vai sair com os amigos e aí a pessoa que você diz: não, você não vai sair com ninguém. Onde já se viu você sair com alguém sem mim? Muita gente acha isso normal, muita gente acha isso natural. Então essa pessoa, ela naturalizou esse tipo de imperativo, né, esse tipo de controle do outro perante ela. Então você vai precisar fazer com que essa coisa que acontece, que é negativa, quando acontece, seja uma coisa que o teu sistema vai alertar para isso. O teu sistema de cognição, eu digo o teu sistema de percepção, né? A tua percepção consciente alerta para isso, né? Eu coloquei aqui dentro dessas 3 esferas, né? A gente pode colocar até uma imagem aqui. Eu coloquei dentro dessas 3 esferas autocompaixão, autoconhecimento e autoconsciência, né? Então são essas 3 habilidades que eu acho que você precisa desenvolver para você superar um trauma, para você reescrever as memórias desse trauma e contar uma outra história sobre ele. E esse aspecto que eu estou falando agora é justamente o aspecto da autocompaixão. É você se tratar melhor do que você está se tratando agora, porque uma das coisas que acontece quando uma pessoa é traumatizada é geralmente que ela é traumatizada cedo, né? Geralmente a pessoa que é muito traumatizada, ela foi traumatizada muito cedo. A pessoa que sofreu abuso, geralmente sofreu abuso muito cedo, né? Entre 2 a 4 anos, por exemplo, é uma janela muito importante de você perceber, por exemplo, como uma criança vai ser na questão da socialização. Se você não consegue, por exemplo, só uma outra informação, se você não consegue socializar, digamos assim, uma criança dos 2 aos 4 anos, é muito improvável que depois dos 4 anos ela consiga se encaixar de uma maneira interessante. Então, por exemplo, se uma criança ela tem 6 anos e ela é extremamente agressiva, bate nos outros, ela tende a ter muitos registros criminais, ela tende a ter abuso de substâncias, etc. Então ela tende a ter uma experiência agressiva, violenta com o mundo. Então essa janela da primeira infância, ela é uma janela extremamente importante no que diz respeito ao trauma, né? Você pode ver também o estudo das crianças lá da Romênia, que o ditador basicamente fez com que toda mulher ficasse sempre grávida, senão pagava multa e tinha a polícia da menstruação. Então resultou num mar de crianças institucionalizadas, a grande maioria delas sofrendo negligência e falta de vínculo, e ficaram com o cérebro, né, com as percepções, com a cognição extremamente prejudicadas. Mas então você tem que conseguir notar que você não está sendo bem tratada ou bem tratado. Você tem que desnaturalizar o fato de que todo mundo te abusa, de que todo mundo se aproveita de você. E você tem que conseguir lidar com a culpa de você se defender. Você tem que construir um ego saudável, né? Seria mais ou menos isso. O Jung dizia isso, né? Que você tem que... processo de individuação é muitas vezes você construir um ego saudável. Acho que foi Jung que trouxe essa noção. Você construir um ego saudável e depois você dissolver esse ego. Então seria o quê? Primeiro você aprende a focar em você, em cuidar de você, em olhar primeiro para você. Aquela metáfora, né, do avião, quando está caindo, você coloca a primeira máscara em você. Primeiro você aprende a fazer isso e depois você dilui esse ego e começa a pensar nas outras pessoas. Se você é uma pessoa que nasceu com uma empatia profunda, você já nasce com isso, não passa por essa transição. Mas você precisa conseguir olhar para as suas necessidades. Você precisa conseguir olhar para elas e conseguir ver que elas têm que ser supridas, porque se elas não forem supridas, você não vai conseguir ajudar ninguém, né? E se você não suprir essas necessidades, ninguém vai suprir por você. Se você não aprender a se defender, ninguém vai defender o teu espaço. E as pessoas vão naturalmente se infiltrar nisso e vão naturalmente entrar muito no domínio que não poderiam entrar. Elas vão pegar uma fatia muito grande da pizza, digamos assim.
E como que você faz sendo uma pessoa que sofreu trauma para desnaturalizar o abuso? Bom, como é que você faz para aprender essa autocompaixão? Tem uma história muito interessante que é justamente de uma paciente minha. Ela começou a dizer para mim na sessão assim: que interessante que você ri das minhas piadas, que interessante como você reage ao que eu falo, parece que você está escutando o que eu estou falando. Eu me sinto legal quando eu estou falando com você, eu me sinto bem, eu me sinto engraçada, eu sinto que eu falo coisas que têm bom humor. E por que ela falou isso? Porque ela justamente não tinha isso com a relação que ela tinha. Ela não tinha isso com o companheiro dela. E ela estava isolada. Então, quando ela está isolada e ela tem uma pessoa só do lado dela que não valida as emoções que ela está sentindo e as percepções que ela está percebendo e as opiniões que ela está construindo, ela se invalida por consequência. Porque quando você não tem o outro para construir a tua imagem, você não consegue construir ela. Veja, um bebê precisa de toda essa construção, de toda essa alteridade para conseguir construir uma autoimagem de si próprio, né? E se você ficar sozinho por muito tempo, você começa a ficar extremamente ansioso e você começa a ficar se perder, né? Se perder nas cognições, se perder nos pensamentos, se perder nas percepções. Então essa paciente, ela começou a socializar na terapia, né? E eu falei para ela que a gente precisava estender isso, que ela precisava ir para academia, que ela precisava ir, sei lá, fazer uma natação, fazer algum esporte, para começar a ver as pessoas, ver outras pessoas e observar a reação das pessoas ao comportamento dela. Então, socializar para ver como que é uma relação que não é patológica. Socializar para perceber como que é uma pessoa que não manipula. Como que age uma pessoa que não manipula. Como que age uma pessoa que te ouve. Se você sempre foi manipulado ou manipulada, você não sabe como é não ser manipulado ou manipulada. Você não sabe como é ser tratado com respeito. Você não sabe como é a pessoa te ouvir. Então você só sabe que ou você se cala, ou você fala e ninguém te ouve, ou alguém chega e toma um pedaço daquilo que é para você, daquilo que você é, de fato. Então, quando você começa a se isolar, péssima escolha, porque você nunca vai ter parâmetros para perceber o que está acontecendo com você, porque as pessoas te dão esse parâmetro, né? Tanto é que você não consegue acreditar muitas vezes que a pessoa que você está se relacionando é patológica, justamente porque a maioria das relações patológicas, elas te isolam, elas isolam você do mundo. Então a pessoa que manipula emocionalmente sabe que se entrar alguém diferente no jogo, você vai começar a perceber a diferença entre o comportamento dela e o teu, e o comportamento dessa pessoa nova. Ela sabe que quando entrar alguém, você vai começar a comparar o comportamento dela, as reações dela a você e essa outra pessoa que entrou. Então ela evita ao máximo que você converse e fale com pessoas que você já conhece e pessoas novas. Então a pessoa evita que você tenta evitar a todo custo que você tenha amizades, por exemplo, ou contato com familiares. Então, retomando, você precisa da socialização, porque é muito improvável que se você nunca sai de casa, sai uma vez por ano, é muito provável que as tuas teorias sobre como as pessoas são patológicas e como todo mundo é do mal e como você é do mal e como você tem que se sentir mal mesmo, sentir culpa mesmo, ou seja, a tua teoria de que o mundo é ruim ou de que você é ruim, ela é muito fácil confirmada porque você não colhe informações em abundância. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa, o que a gente precisa? De uma população, de uma amostra, né? A amostra é o quê? É a quantidade mínima de dados possíveis para você ter uma informação confiável. Quando você não sai muito de casa, não se expõe, não conversa com ninguém, você não tem uma amostra boa de comportamento para poder se referenciar. Então, é como se toda manipulação ficasse mais fácil. É como se você não conseguisse se defender porque você não vai ter dados, não vai ter percepções, não vai ter quantidade de dados
possíveis. Agora, se você é uma pessoa que sai todo dia, vai para academia, vai para escola, vai para natação, vai para o yoga e conversa com pessoas nesses espaços, é muito menos provável que você consiga sustentar por mais tempo a teoria de que é você que está sempre errada ou errado, e de que você precisa sentir toda essa culpa, e de que você precisa suportar tudo isso que a pessoa está fazendo com você. Então a socialização, ela aumenta, digamos assim, o percentual de chance de você se dar bem na vida, porque ela aumenta justamente o percentual de percepções que você tem da realidade, e é muito mais fácil modular a realidade falando com 1000 pessoas do que com uma, né? Tanto é que tem um estudo muito interessante que eles colocam bolinhas dentro de um copo e eles perguntam quantas bolinhas tem naquele copo, e as pessoas dão respostas e pouca gente acerta o número exato. Digamos que tenha 500. Algumas pessoas falam 300, outras falam 1000. Mas quanto mais você pergunta, quanto mais você colhe dados e depois você faz a média dessas opiniões, por exemplo, uma pessoa falou 300, a outra falou 1000. Você soma 1000 com 300, 1.300, divide por 2. Então, quanto mais você faz isso com 10.000, 20.000 pessoas, mais o número vai ser aproximado. Ou seja, a realidade parece que é definida quanto mais você tem informações de cruzamento de dados sensoriais, perceptivos de diferentes pessoas. E aí você faz o quê? Você se isola. E aí uma pessoa patológica que está perto de você domina a narrativa de como é o mundo, de como que é a realidade. Uma pessoa que está perto de você domina a narrativa de como que de como você é, de como ela é, de como você é, e de como que as coisas são. Então você precisa começar a buscar outras relações, além das relações que você tem aí, que você pode contar nos dedos, porque essas relações são flechas, digamos assim, de informações, de realidade entrando no teu sistema e servindo de base para você analisar e decidir. Então, esse primeiro círculo das relações envolve tudo isso, né? Envolve você lidar com esse estresse crônico, você saber se as relações são boas ou ruins, você conseguir criar essa autocompaixão e você ter esse contato com pessoas para você conseguir ter essa modulação do que é realmente real. Então, partimos para o segundo círculo aqui. O segundo círculo, coloquei uma palavra em inglês aqui para poder definir, que são assim, práticas body safe, digamos assim. Body safe seria assim, práticas em que o teu corpo está seguro, em que você acha que o teu corpo está seguro, né? Por quê? Porque se você tem um trauma, ou vários traumas, e passou por vários traumas, você ativava o teu circuito de fuga de predadores quando você entrava em contato com esse desconhecido, né? O cérebro tem essa divisão, né, que não é taxativa só disso, mas o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito têm funções diferentes. O hemisfério direito ele é mais intuitivo, ele é mais holístico, ele é mais sensitivo, ele é mais intuitivo, ele é mais emocional. E o cérebro esquerdo é mais lógico, mais causa e efeito, mais racional, mais linguístico, mais matemático. Então, uma coisa que acontece quando você sai do teu domo de conhecido, de seguro, de mapeado, para fora, é você se encontrar com o desconhecido, com o caos, né? Por exemplo, por que você tem medo de escuro? Você pode dizer que você não tem medo de escuro depois de adulto, mas depois que você assiste um filme de terror ou alguma coisa nesse sentido, ou um filme psicologicamente perturbante, é muito improvável que você não sinta algum tipo de medo se você estiver sozinho e escutar um barulho no escuro, né? Não é a mesma coisa escutar um barulho no escuro do que escutar um barulho no ambiente iluminado, né? Por que você não consegue andar, por exemplo, com os olhos fechados? Tente fazer esse exercício. Eu fazia muito quando era criança. Veja quantos passos você consegue dar com os olhos fechados. Eu geralmente consigo fazer 20, 25 passos e eu tenho um ímpeto gigantesco de abrir os olhos e olhar. Mesmo que eu sei que eu estou na rua ou numa quadra de basquete enorme e que é muito improvável que eu bata em alguma coisa e me machuque.
mas o fato de andar sem saber para onde a gente vai é profundamente amedrontador. Por isso que a gente falou numa aula aqui, que vai ser colocada aqui, a aula 12, sobre você mapear as coisas, sobre você delinear as coisas. Delinear a tua vida, mapear a tua vida. Ter um mapa de onde você quer ir, para onde você quer chegar. E não vamos entrar nisso de, se eu definir que eu quero ser XYZ na vida e ganhar tanto, eu vou conseguir. Você está falando que eu consigo tudo. Não vamos entrar nesse mérito. O mérito aqui é o mérito da previsibilidade das coisas. Então, se você tem isso de ter o teu corpo sempre respondendo a uma iminência de perigo, né, como se fosse respondendo ao caos da iminência de um predador, digamos assim, você tem que ensinar teu corpo que ele está em segurança, né? E aí existem essas práticas de treino corporal, de treino de sensações, de treino de estados emocionais, fisiológicos, que vão fazer com que você sinalize para o teu corpo que na maior parte do tempo você está em segurança, de que você sinalize para o teu corpo que você não precisa estar em alerta o tempo inteiro, de que o teu corpo não precise ficar alerta o tempo inteiro. E aí tem algumas questões interessantes, né? Você tem várias práticas dentro disso, e aí essas práticas vão se encaixar melhor com o teu tipo de personalidade. Por exemplo, você tem esportes. Esportes são atividades onde você tem um gasto de energia grande, né, um esforço físico grande, mas que você tem muita interação com pessoas. E você tem que aprender a cooperar, você tem que aprender a competir e cooperar ao mesmo tempo. Então, o esporte ele tem essa característica de treinar ao mesmo tempo essa liberação de estresse, treinar ao mesmo tempo o entendimento do teu corpo, né? Porque você, por exemplo, vai jogar futebol ou alguma coisa do tipo, você tem que saber o quanto você consegue correr, o quanto você consegue pular no basquete, você tem que conhecer os limites do teu corpo e da tua potência de agir e da tua estamina, mas você também tem que fazer isso considerando o que está acontecendo com o entorno social. Você também tem que ver as expressões faciais das pessoas, você também tem que reagir a elas, elas têm que reagir a você. Então, para algumas pessoas funciona muito bem isso, a coisa do esporte, da atividade física ser em grupo, né? Algumas pessoas funciona isso, algumas pessoas não. Mas você também tem, por exemplo, práticas mais solitárias, como a que eu gosto mais, que é a corrida, onde você consegue também conhecer os limites do teu corpo, conhecer as sensações do teu corpo, aprender a conviver em paz com situações limite corporais, né, fisiológicas e emocionais. Por exemplo, quando você definiu que você vai correr por 1 hora e quando chega a 50 minutos e você está solicitando desesperadamente que essa corrida acabe, que você olhe no relógio e que essa 1 hora já acabou, ou que os quilômetros que você definiu que ia correr acabem. Você aprende nesse momento a lidar com esse jogo mind-body, né? Com esse jogo mente-corpo. Você aprende a lidar com esse dinamismo de eu defini que eu vou fazer, mas o meu corpo não quer. Minhas emoções não estão querendo que eu continue. E a minha memória diz que é para mim continuar, porque eu defini lá atrás que eu ia fazer. Então você começa a ter uma relação de autoconhecimento, de autoconhecimento intenso e de autoconsciência, né? Quando você está morrendo de cansaço porque você correu 15 minutos, ou 10 minutos, ou meia hora, ou 1h30, não tem como você ficar não presente, não tem como você não ficar ali, não ficar no momento, no lugar que você está, né? Esses estados limite, né, de corpo, assim, de treino, eles colocam você no agora, eles colocam você para dentro do corpo, eles fazem com que você sinta, perceba o teu corpo. Então são práticas que você aprende a sentir que você está em segurança, porque de alguma forma ou de outra você consegue colocar o teu corpo em situações que você consegue entender que elas são situações passageiras, você consegue aprender a gostar
de causar essas oscilações, porque você conscientemente planejou rotas e você depois vai lá e atua nessas rotas que você planejou. Então, a tua experiência na vida, ela tem sentido, ela tem lógica, né? E isso acalma muito, porque, mais uma vez, desativa esses circuitos de medo e de ansiedade, de detecção de predadores, né? De detecção de perigo, de desconhecido. Então, você começa a ficar menos apavorado, menos apavorada com a vida. Algumas outras práticas são mais, vamos dizer assim, mais calmas, né? Mais lentas do ponto de vista de movimento, de energia. E também são práticas que te centram no agora, que geram esse autoconhecimento e que geram essa percepção do que está acontecendo. Por exemplo, o yoga. O yoga é muito bom para quem sofreu trauma, porque ele aprende, ele te ensina a fazer movimentos com o corpo e prestar atenção nesses movimentos. E uma das características do trauma é aquele travamento, né? Aquela superestimulação mental, ao mesmo tempo que o corpo está parado. Aquela coisa do choque inescapável que a gente comentou na outra aula. Muitos dos problemas do trauma são relativos a você não ter conseguido entrar em movimento, você não ter conseguido fazer nenhum movimento, você não conseguiu no passado agir de forma nenhuma. Então o yoga é o que? É uma prática onde você respira e você se movimenta ao mesmo tempo que você vai respirando e prestando atenção nesse movimento. Muitas vezes você vai prestar muita atenção no corpo, em como que ele se estende, ou em como que ele se encolhe, ou em como que ele se move, ou no peso do corpo no chão, né? Tem um amigo meu fazia bastante o Tai Chi, que é uma prática meditativa assim, de movimento do corpo, e um dia ele estava me explicando como funcionava. E justamente você tem que prestar muita atenção, porque o modo como você vira a mão, ele é um modo particularmente específico. Não é só você virar a mão, você tem que virar a mão de uma determinada forma. Você tem que fazer uma certa ordem nos movimentos, né? Então isso ajuda muito, porque você, ao mesmo tempo que se concentra no que está fazendo, se movimenta, entende o teu corpo, entende esse processo de feedback entre os pensamentos, as emoções, os sentimentos, as reações do corpo e as reações ao externo, e também essa coisa da atenção que escapa, né? Você consegue entender o que é que tira a tua atenção do corpo e do agora para o futuro, para um problema, para uma possibilidade ou para alguma distração. E você traz essa experiência toda para um lugar de maior controle, para um lugar de maior previsibilidade, que é justamente o agora e justamente o processo de jogar a atenção em cima do que está acontecendo, do corpo, né? Mas se você não gosta de movimento, você pode fazer uma prática do estilo mindfulness, que seria você ficar mais... também tem mindfulness que você anda, que você caminha, mas geralmente a grande maioria dos treinos de mindfulness que você encontra são mais parado mesmo. O mindfulness seria o quê? Você treinar, entender o processo de funcionamento da tua atenção. Então você está aqui, você está sentindo o teu pé. Daqui a pouco você lembra que está fazendo a aula. E aí você lembra que você não definiu que ia fazer a aula, você definiu que ia prestar atenção no pé. E aí você volta a tua atenção para aquela parte do teu corpo. Então, quando você controla esse processo atencional, você, através de uma via indireta, você controla a geração das emoções, né? Você controla os conteúdos do que está sendo processado dentro do teu cérebro, dentro da tua mente, dentro da tua experiência fenomenológica ali. Então, quando você quer mudar as tuas emoções, é muito mais fácil você olhar para a atenção, entender como ela funciona, que daí você vai conseguir mudar as tuas emoções. E o mindfulness tem uma vantagem, que é justamente essa: você pode sentar em algum lugar, colocar um fone, ou no ônibus. Eu fazia muito no ônibus quando eu ia para a faculdade, e ninguém diz que você está fazendo nada
nada de diferente do que as pessoas normais, né, fazem. Então, assim, você está fazendo ali um yoga no meio de uma praça, muitas pessoas que têm algum traço de fobia social podem ficar envergonhadas. Então, a meditação mindfulness, você pode simplesmente deitar num tapete, deitar numa grama, deitar num lugar na natureza, e é especificamente mais interessante que você faça isso, né, num lugar calmo. O lugar tem que ser um lugar que naturalmente te causa uma sensação de paz, né? Seria meio difícil você começar uma meditação no meio de uma avenida movimentada, apesar de que é possível, eu já fiz isso. Se você fizer uma meditação de tentar se concentrar nos sons dos carros e na passagem dos carros, na visualização da passagem deles, você pode fazer um processo assim e ficar muito calmo também. Mas eu diria que você pode começar num lugar mais tranquilo, mais silencioso, e tenta não fazer isso dentro de uma casa, dentro de um espaço fechado, dentro de um espaço escuro, pequeno. Tenta fazer isso num lugar mais aberto possível, com mais verde possível, com mais amplitude, né? Onde você consegue ver o céu, ver o horizonte longe, tudo isso. É mais interessante, do meu ponto de vista, você fazer esse tipo de prática meditativa antes de você ter um pouco mais de treino nesses lugares. E aí tem outras práticas, né? Por exemplo, o Loving Kindness também é um estilo de meditação onde você começa a pensar em uma pessoa, se concentrar no rosto dela e começar a se concentrar na ideia de que você quer ver essa pessoa bem. Então você começa a alimentar circuitos do teu cérebro que são circuitos relacionados à empatia. O que acontece quando você está prestando atenção em alguém? Você necessariamente não está prestando atenção em você, porque é difícil prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Geralmente a gente foca num assunto, né? Nosso cérebro foca numa tarefa e alterna, mas a gente não consegue processar mais do que 7, 8 itens de informação conscientemente ao mesmo tempo. Você consegue guardar poucos itens informacionais na tua memória de trabalho de curtíssimo prazo, né? Na tua memória de processamento. Então, quando você começa a treinar por várias horas do dia, por vários minutos do dia, você treinar, se concentrar em outra pessoa e pensar sobre ela, mas não no sentido ruminativo, que daí não adianta, porque vai alimentar as mesmas redes neurais de ruminação que você está sempre alimentando. Seria mais no sentido de você pegar uma pessoa que você tem dificuldade com ela ou uma pessoa que você gosta e alimentar esse treino de pensar nessa pessoa sobre um aspecto bem específico, que é o aspecto de desejar que ela fique bem. Isso é muito interessante porque foi numa desse tipo de meditação que eu consegui melhorar minha relação com meu pai. Eu tinha uma relação de muita mágoa com o meu pai, e por conta de muita coisa que eu passei na faculdade, que foi um período onde ele estava emocionalmente bem abalado, e no momento eu não conseguia perceber o modo como ele estava e que ele não tinha, talvez, não sei, mas penso hoje que talvez ele não tinha muitas formas de lidar com aquilo que ele estava sentindo. Naquele momento eu estava extremamente centrado no meu eu, no meu sofrimento, no meu ego, né? E não conseguia ver o que ele estava sentindo ou passando, ou por que ele estava se comportando daquela forma, né? De uma forma agressiva, de uma forma negativa, né? Desmotivando algumas coisas que eu queria fazer. Então eu fiquei por muito tempo sentindo uma raiva dessa época, né? Sentindo uma raiva das coisas que ele fez nessa época. E eu consegui superar essa raiva com o Loving Kindness, né? Pensando nessa figura, né, que eu tinha uma dificuldade de relacionamento e desejando que ele ficasse bem. Na medida que eu comecei a desejar que ele ficasse bem, na medida que o treino falava o seguinte, imagine essa pessoa com 5 anos, com 3 anos, ela também quer ser feliz assim como você, ela também quer superar os próprios demônios assim como você, ela também quer viver uma vida interessante assim como você, ela também quer chegar em alguns lugares, em alguns patamares que você também
tem definido para você que você quer. Ela também quer conquistar algumas coisas, ela também tem sonhos. E isso me fez ver essa figura como se fosse um ser humano com problemas como os meus e não como uma pessoa que me feriu. E isso fez toda a diferença, porque eu parei de alimentar o ódio e esse ódio parou de alimentar esse circuito de ruminação, esse circuito de reviver aquilo que estava acontecendo na época e tentar entender de uma forma lógica o comportamento emocional da outra pessoa, né? Que é uma coisa que você nunca vai conseguir, porque o comportamento emocional da pessoa não era lógico, era emocional. E aí, além disso, tem algumas outras práticas, né? Como a respiração diafragmática, por exemplo, que é também você se concentrar na experiência do ar entrando e saindo e você contar, né? Por que seria a contagem? Porque você de fato concentra na contagem e concentra nas sensações do corpo. Então você coloca a luz, né? Imagina que a atenção é uma lanterna. Você liga a lanterna para dentro do corpo, né? Então a grande maioria das situações traumáticas, eu diria que você não vai ligar essa lanterna para dentro, né? E esse é um dos problemas, porque você está reagindo a um perigo, você está reagindo a um inimigo, você está reagindo a uma ameaça, a um desconhecido. Então você não vai colocar muitas vezes o holofote para dentro, você vai sentir algo, prestar atenção no que está acontecendo fora e vai ter alguma ação, vai ter alguma emoção, vai ter alguma reação, mas muitas vezes você não vai se observar. E esse retorno a você é muitas vezes uma coisa que a gente faz na terapia. A pessoa começa a se perguntar, mas por que eu estou ansioso? Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou triste? Por que eu estou desse jeito? E aí ela começa a jogar esse holofote para dentro dela de novo, começa a se observar e começa a entender as reações dela. Então, numa experiência que às vezes ela está ansiosa o tempo inteiro, não sabe por quê, ela começa a identificar justamente qual é o começo do funil, né, da espiral que começa a gerar todo o medo e toda a ansiedade. Então essas práticas de respiração, de contagem, são muito efetivas para isso. E também práticas onde você treina o relaxamento mesmo corporal, né? Tem o relaxamento muscular progressivo, que você vai apertando, por exemplo, apertando a mão, depois apertando o braço, depois apertando o bíceps, depois, né, o tronco, depois as pernas, depois o corpo inteiro, e vai fazendo essa tensão, relaxamento. Por quê? Para você treinar também essa percepção e para você treinar também essa autoconsciência e essa sensação de que a tensão ela vai embora e de esse comando de prestar atenção no corpo e ver que ele está relaxado. Porque muitas vezes a pessoa que passou muitos traumas, ela fica o tempo inteiro dentro da mente dela. Ela fica o tempo inteiro, parece distante do corpo. Ela fica pensando muito, né? Uma experiência de aceleração de cognição, digamos assim, muito intensa, e não consegue perceber que muitas vezes não está de fato acontecendo nada de ruim e de que o corpo dela às vezes está até relaxado. Muitas vezes não, né? Porque você tem uma tensão grande quando você está sob estresse, mas às vezes você fica só ruminando e pensando e você poderia perceber um relaxamento no teu corpo. E a outra esfera dessas 3 esferas, né? A relação, os sinais, o treino de sinais do corpo como sinais de segurança, ou como estou num ambiente seguro, ou de eu gero uma experiência segura, né? Ou eu estou numa caixa que pode me gerar sensações boas também. Também tem as práticas que são mais com essa questão da tomada de conhecimento acerca daquilo e da lógica, que eu chamei aqui de racionalização, né? Que seria do quê? De articular de fato. Então, por exemplo, a gente trabalhou a escrita expressiva. É uma das formas de você articular e racionalizar uma experiência caótica e desordenada que você passou. Mas tem outras formas. Por exemplo, você pode escrever um pequeno texto ficcional onde você coloque aquilo que você está sentindo nesse texto. Eu fiz muito isso também. Eu escrevi muita história, conto, né, e pequenas histórias assim, relatando uma situação que eu tinha vivido, relatando uma situação que eu tinha
presenciado e que tinha sido emocionalmente ruim para mim. Então esse véu da ficção é interessante porque ele te protege de você acessar as memórias da mesma forma. Então o véu da ficção, digamos assim, faz você conseguir olhar para aquela experiência sob outro ponto de vista de fato. Então você exercita a imaginação, que é uma coisa que o trauma perde, né? O trauma faz você perder a imaginação, que é justamente o fato de que você fica preso no passado e você não consegue planejar o futuro, justamente porque você não imagina, não consegue imaginar, não consegue visualizar um futuro diferente daquele, não consegue acreditar que vai existir um futuro diferente daquilo. Então você não consegue imaginar. E essas formas criativas, né, de arte, terapia, de envolver a escrita de um poema, por exemplo, como eu tive um paciente que estava numa situação extremamente ansiosa e eu sugeri para ele a escrita expressiva, ele tentou e não achou interessante tanto quanto escrever um poema livre, totalmente livre, e transmitir nesse poema o que ele estava sentindo. Às vezes você é uma pessoa que vai precisar de essa coisa mais teatral, né? Inclusive o teatro é um dos pontos que eu ia citar aqui. Por exemplo, o psicodrama. O psicodrama é uma forma de terapia bem interessante, onde você consegue atuar diversos papéis. Por exemplo, você faz na faculdade a gente fez até uma sessão disso, né? É uma terapia. O psicodrama é uma terapia baseada nas escolas mais analíticas da psicologia, né? Mais psicanalíticas. Você, por exemplo, tá com um casal que está com alguma briga. Você pode solicitar que eles, por determinado tempo da sessão, encarem o papel um do outro. Então, assim, vamos definir primeiro papéis. Existe uma pessoa que está cobrando, existe outra pessoa que está cobrada. Agora vamos trocar. Você vai agir como se fosse a pessoa que está sendo cobrada e você vai tentar agir como se fosse a pessoa que está cobrando. Essa troca de papéis muitas vezes faz a informação que o cérebro está processando sempre da mesma forma mudar. Então é como se você estivesse pegando o mesmo caminho para ir para o trabalho. Você sempre faz um Z. E aí de repente você descobre que dá para fazer um círculo, dá para fazer um O. E esse círculo sempre estava ali, a possibilidade dele sempre estava ali, mas a informação nunca percorreu aquele caminho específico. A informação nunca chegou no destino daquela forma. Isso é uma coisa que acontece também com o uso de psicodélicos, né? O psicodélico às vezes diminui a DMN, né, que é a área que fica ruminando, essa área que fica te autorreferenciando perante as coisas e permite uma conexão diferente. Mas o psicodrama às vezes faz isso, né? A escrita de uma ficção faz isso. Eu fiz muita música, escrevi muita música, compus muito para fazer isso. Então, nessa caixa da arte, nesse mundo fictício, você consegue atuar as coisas de uma maneira diferente e depois você consegue abstrair e entender que aquelas ações que você atuou são possíveis, que aquela outra forma de agir é possível, porque uma das coisas que faz você mudar é você perceber a possibilidade de algo, né? Você acha que você, por exemplo, você é um psicólogo, você acha que não dá para ganhar R$700 numa sessão, aí você conhece algum psicólogo que ganha 1.000, aí você já acha mais possível ganhar 700. Então a realidade é muito modulada às vezes por percepção de possibilidade, e você atuar na forma do drama, da escrita, da literatura, da ficção, do poema, da música, da pintura, seja lá o que for, muitas vezes é você ocupar esse espaço diferente de realidade para você saber que é possível, depois você conseguir achar que você consegue viver mais tempo lá. Então é como se a arte te mostrasse a possibilidade de ver as coisas de outra forma e você depois conseguisse vivenciar isso. E aí vai ter diferentes formas de expressão, assim, né? de expressividade e de articulação para diferentes pessoas. Tem gente que vai conseguir fazer um poema, tem gente que vai odiar fazer um poema, vai preferir fazer uma dança, tem gente que vai preferir fazer uma luta de jiu-jitsu, por exemplo, onde você vai ter que treinar o movimento lá e fazer aquilo com uma certa maestria. Tem gente que vai treinar... Tem gente que vai articular essa experiência de uma forma mais
contando uma história fictícia que não existe, né? Não existe assim, de modo descritivo, aquela história não existe, aqueles fatos não aconteceram naquela ordem, sobre aquele tipo de... naquele modo de contar não existem, mas que foi exatamente o que você viveu, foi exatamente o que você vivenciou, foi exatamente o que você passou, só que, né, mais ou menos como os livros do Bukowski, né, tem muitos livros do Bukowski que você, se você estuda a vida dele, Charles Bukowski, que é um escritor, se você estuda a vida dele, você vê que ele basicamente escrevia sobre o que ele vivenciava, né, sobre o que ele vivia, assim como qualquer escritor, né. Muita gente diz que toda escrita ela é autobiográfica, e eu acredito um pouco nisso, porque você avança pela escrita e cria um mundo novo, um cenário novo, e aí você está vivendo aquilo na forma da simulação, né? O teu cérebro está imaginando aquilo, então de certa forma você está vivendo aquilo, porque você pode perguntar o que é a realidade, né? Um sonho é real, né? Você vê um filme é real, quando você se apaixona por uma pessoa, aquilo é real, né? O que seria essa experiência do real? Será que não seria a fenomenologia se apresentando, ou seja, aquilo que você está vivendo? Será que não é isso que é o real? Então, às vezes você consegue abrir uma porta, digamos assim, através dessas práticas mais lúdicas, que ela é uma porta que pode ser atravessada depois. Inclusive, se você for pesquisar como que se faz terapia com crianças, você vai descobrir que não tem como conversar muito de forma abstrata com crianças. As crianças, elas atuam as coisas, né? Elas vivenciam a realidade que elas estão vivenciando com o corpo. Elas, por exemplo, brinca de carrinho. O que é brincar de carrinho, né? Eu quero ser motorista. Não, ela está atuando uma coisa que ela vê os seres humanos fazendo, os adultos fazendo. Ela atua aquele comportamento e depois ela consegue abstrair e dizer que aquilo significa andar de carro. Mas você não consegue fazer uma terapia com crianças usando técnicas de TCC, por exemplo, né? Conversando sobre as crenças centrais da criança, diagnosticando pensamentos automáticos dessa criança, ou simplesmente colocando punições e reforços ali. Você não consegue fazer muito isso com uma criança. Geralmente a gente consegue atuar melhor com uma criança quando a gente atende os pais, para ver se o conflito deles está impactando na criança, quase sempre sim, mas você também precisa usar desse mundo lúdico, imaginário, né? Você precisa usar esse mundo da imaginação, esse mundo da fantasia para a criança, para ela poder vivenciar as coisas, né? Primeiro de uma forma, digamos assim, viver na prática aquela ideia, depois entender a ideia e abstrair. Então isso é um tipo de pista de que esse processo ele continua no ser humano adulto, pelo menos é isso que eu acredito. Eu acredito que muita coisa importante a gente perde na nossa formação, né, no nosso desenvolvimento como pessoa. Muita coisa que a criança tem, que é valiosa, a gente não tem mais. Uma das coisas é essa vontade de explorar e de ficar no momento que ela está e de achar interessante as coisas que estão acontecendo e conseguir se alegrar com pouca coisa. E outra característica super importante que a gente muitas vezes perde é justamente essa característica mais lúdica, mais imaginativa, mais ficcional. Então a gente começa a ficar extremamente quadrado na realidade, né? A realidade é aquilo que aconteceu segundo fatos estritamente objetivos e verificáveis. Isso é a realidade. Tá, mas e quando você quer trocar de emprego e o emprego que você quer ter, ele ainda não existe, né? Quando você quer um relacionamento e esse relacionamento ainda não existe, mas você sabe mais ou menos os critérios que vão compor esse relacionamento. Você não está, de certa forma, criando uma realidade a partir de uma perspectiva ficcional, né, entre aspas, que não existe ainda, que não é verdadeira. Você não está criando um mundo a partir da imaginação. Então, qual é a diferença disso para você ver uma criança brincando ali, desenhando a brincadeira dela? Na minha opinião, não tem diferença. A gente que começa a ficar muito chato e muito quadrado quando é adulto e começa a perder esse ímpeto de criação, esse ímpeto da nossa imaginação
fazer com que a realidade se manifeste de uma forma ou de outra. E as pessoas mais incríveis que eu conheci na terapia eram justamente pessoas que faziam isso. Eram pessoas que mantinham esse traço desde a infância. Não eram pessoas extremamente quadradas, extremamente, vamos colocar a palavra realista. Aqui eu quero dizer realista no sentido de assim, essa mesa está aqui, essa mesa não vai, sei lá, não vai conseguir ficar suspensa no ar, né? Digamos assim, agora a gente não tem nenhuma forma de fazer isso, mas daqui a pouco tem, né? Ninguém sabia que a gente ia ter um dispositivo dentro do nosso bolso que se comunicaria com todos os outros dispositivos de todas as outras pessoas que vivem no planeta e que a gente pudesse acessar um conhecimento praticamente ilimitado de uma forma instantânea. Você poderia dizer que isso foi, por muito tempo, considerado fantasia, considerado uma coisa irreal, né? Mas alguém imaginou isso, alguém criou essa ideia, e agora essa ideia não é mais uma ideia só, é uma ideia também, porque a gente pode abstrair e falar sobre ela, mas também é uma realidade. Então, assim, se você está travado no passado, se você está travado no medo, se você está travado na impossibilidade, não faz sentido você exercitar a tua imaginação, né? Porque a tua imaginação justamente é uma das coisas que você perdeu quando você sofreu esse trauma, né? Então, resumindo, o que a gente precisa fazer quando a gente tem um trauma? A gente precisa entender nosso sofrimento, justificar ele racionalmente, que é essa parte da racionalização que eu falei. A gente precisa conseguir narrar esse sofrimento, conseguir falar dele, conseguir abstrair ele. Por quê? Porque daí a gente vai puxar o funcionamento de memória desses fatos mais para o córtex, digamos assim. Você vai puxar mais para estruturas que são mais abstratas. E você tem que conseguir integrar todos os fatos que aconteceram, as sensações do corpo, tudo, com a história, com a narrativa, com a lógica daquilo que aconteceu. Então é interessante porque você começa a perceber que muito daquilo que você percebia por conta do trauma, quando você começa a estudar você mesmo e o mundo e as pessoas, você começa a voltar no passado e entender que a tua visão estava distorcida. E eu acho que esse processo acontece eternamente até você morrer, porque sempre você está vendo as coisas de uma forma distorcida, sempre você está vendo as coisas baseado naquilo que você viu, naquilo que você estudou, naquilo que te falaram e naquilo que você pensa em conexões do teu cérebro ali. Então o teu self está sempre vendo a realidade de uma forma incompleta. Talvez por isso esse poder criativo e imaginativo seja tão interessante, porque isso vai mantendo a vida possível, isso vai mantendo isso vai mantendo alguma coisa além, né? Vai mantendo uma possibilidade, né? Vai mantendo uma luz, vai mantendo a criação de uma estrada. Eu tenho essa metáfora de que você tem uma estrada e você está criando essa estrada de alguma forma. A gente não sabe como que a gente cria um futuro pra gente, como que a gente imagina um futuro pra gente, depois a gente vai e faz algumas coisas e esse futuro começa a acontecer e se tornar um presente. Isso é meio esquisito, né? Isso é meio difícil de explicar. E principalmente por quem acredita no determinismo, né? É meio difícil explicar como que isso ocorre. Mas a imaginação, com certeza, a criação, né? Essa parte ficcional, lúdica, criativa, inventiva, ela faz muito parte disso, de você ampliar aquilo que pode existir, as possibilidades, né? Porque uma das coisas que o trauma te tira é justamente as possibilidades. Então, quando você começa a fazer todas essas práticas que eu fiz, você começa a entender o teu corpo, entender reações que você tem e entender lá atrás por que você tem essas reações. Então, você começa, por exemplo, uma pessoa que sente muita culpa, ela começa a entender que quando ela tinha 4 anos, faz sentido ela achar que o defeito era dela, porque, afinal de contas, por exemplo, tinha 2 adultos brigando e falando que iam sumir de casa. Ela não conseguia abstrair, porque ela tem 4 anos,
ela não conseguia abstrair para entender que eram os adultos que estavam vendo a realidade de uma forma diferente e patológica, ou que eles estavam muito estressados e por isso eles falaram aquilo. Então a criança vai internalizando, né? Você vira muitas vezes um adolescente que sente muita culpa e muito medo, mas quando você vai fazendo essa retomada, né? Por exemplo, uma das formas de fazer isso é você escrever uma autobiografia. Tudo aquilo que você lembra que você vivenciou. Eu já fiz isso também. Fazer uma autobiografia para você se reconectar com toda a tua história. Pelo menos a história pelo menos as coisas que aconteceram com você e que dentro da tua fenomenologia aconteceram como coisas reais. O que seria isso? Você tinha 5 anos e apanhou da tua mãe, por exemplo. Né? A realidade para você era uma, para ela era outra. Né? Talvez você deixou a tua mãe num ponto de estresse tão grande que a única coisa que ela conseguiu fazer foi te atirar alguma coisa. Mas você se conecta com a tua história, né? Muitas vezes fazendo essa autobiografia, você se conecta com a tua história e você começa a entender as reações que você tem agora. Você começa a entender os padrões de comportamento que você apresentou ao longo do tempo. E aí você vai ver que tem um certo parâmetro onde você não consegue muito fugir dele em alguns traços de comportamento. Por exemplo, a criatividade. Não tem como você ser extremamente mais criativo do que você já é, ou nada criativo se você já é criativo. Você tem como modificar um pouco os traços de personalidade. Mas ao mesmo tempo que os traços de personalidade permanecem mais ou menos estáveis durante a vida de um indivíduo, a grande maioria dos outros comportamentos dele não ficam tão previsíveis, não são tão estáveis. Então o indivíduo que você pode se tornar daqui a 10 anos ou 5 anos, ele é tão estranho para o teu eu de agora que você, quando chegar lá, talvez não se reconheça. Da mesma forma como você hoje pode não reconhecer o teu eu de 10 anos atrás ou de 5 anos de idade. Isso tudo está em você, essa história toda está em você, essas respostas todas estão dentro de você. E curar o trauma, no sentido de reescrever as memórias, não que você vai conseguir curar uma memória ruim e torná-la uma coisa extremamente boa e nunca mais sofrer por isso, mas você vai conseguir, de certa forma, contar uma história um pouco menos desesperada sobre alguma coisa e um pouco mais dramática, no sentido do drama, né? da lógica de uma história. Então, você começa a se reconectar com coisas que você tinha perdido, né? Com partes de você que você tinha perdido pelo caminho. Então, curar o trauma é isso, né? É você cuidar das suas relações para que elas não fiquem fazendo esse estresse crônico sempre. É você ter mais relações de qualidade para que elas te dão uma experiência mais válida do que é viver e te deem uma amostra mais real do que é a realidade, mais palpável do que é a realidade, mais precisa do que é a realidade. Você transformar o teu corpo num lugar seguro, né? Transformar o teu corpo num lugar que é interessante viver, entender que o teu corpo pode gerar sensações muito boas também, entender que o teu corpo pode gerar prazer, pode gerar um senso de calma, que você pode treinar essas respostas, né? Assim como, por exemplo, você treina a tua respiração, que é uma parte importante, né, do teu sistema mais visceral, digamos assim. Você controla a respiração, através da respiração você controla outras coisas, como o batimento do coração, por exemplo. Então você tem um certo acesso a algumas coisas no teu corpo, né? Você tem como treinar aquele nervo que a gente falou, né? O nervo vago. Você tem como treinar ele a mandar mensagens de que está tudo bem para o teu corpo. Então essas práticas que eu chamei aqui de salvamento do corpo, né, digamos assim, ou de o corpo estando salvo. E também essas práticas de integração de memórias, de intelectualização acerca das emoções, de entendimento lógico das coisas, também de abstração da ficção, da escrita autobiográfica, da lembrança das memórias, do reconhecimento de padrões. Então, eu acho que era isso. E, lembrando, né, você pode precisar de medicamento no meio de tudo isso. Você pode, com certeza,
acho que vai precisar de uma terapia no meio desse processo, e você vai ter que testar essas práticas todas. E também você vai ter que testar a terapia, você vai ter que testar diferentes formas de terapia, diferentes abordagens de terapia, e muitas vezes esse é um dos motivos pelos quais as pessoas não fazem terapia por muito tempo, porque às vezes elas não dão certo com o método, às vezes elas não dão certo com a pessoa, e muitas vezes a pessoa que faz terapia tem esse equívoco de tratar a terapia como uma coisa muito diferente das outras atividades humanas, né? Se você vai num médico, se você vai num mecânico, você não gosta dele, você vai em outro. Se você chama uma pessoa para pintar a tua casa e ela começa a pintar uma parede ruim, né, de uma forma ruim, tosca, você manda a pessoa embora e contrata outro. Se você vai numa loja e não gosta de uma roupa que estão vendendo ali, você vai em outra loja. Mas normalmente as pessoas, quando vão num psicólogo ruim ou num profissional, né, de psiquiatria ruim, ou terapeuta de qualquer forma que seja ruim, eles concluem que aquilo ali não funciona. Então tem essa estranha relação das pessoas com a ciência psicológica, que eu entendo também que é um pouco culpa nossa de não divulgar, por isso que eu estou fazendo esse papel aí, e também um pouco culpa da ciência ser uma coisa muito recente, né? Da ciência da psiquiatria e da psicologia ser uma coisa muito recente. Então a gente não pode também culpar totalmente só as pessoas por conta disso. Mas, como eu disse, teste, né? Teste as práticas, teste todas essas práticas, teste todas as escolas terapêuticas, teste vários profissionais, né? Teste vários psiquiatras, e você vai conseguir encontrar ou alguns que realmente te ajudem. E como que eu sei se a pessoa está me ajudando? Justamente, se perto dela a tua vida está melhorando, né? Se falar com ela faz os teus problemas parecerem menores. Se falar com essa pessoa faz os teus problemas parecerem mais entendíveis, faz os teus problemas parecerem mais apreensíveis, né, pela tua percepção, menos totais, né? Menos aquela coisa da medusa que tem aquelas cobras na cabeça e paralisa você e te petrifica, né? Se você consegue, falando com essa pessoa, ver que o problema é menor e você é maior do que ele, aí é um bom sinal. Então faça isso e a gente se vê numa próxima aula aqui do Antinatural.